Tudo bem, então vocês conseguem ver a minha tela aqui, a apresentação em azul, escrito Redes Industriais? Sim. Sim. Estou numa situação de compartilhamento. Então, novamente lembrando, a aula está sendo gravada para consulta futura. Trata-se de continuação daquilo que a gente já vem trabalhando, né? Continua sendo um material produzido aí pelo professor Luiz Farcas. Então, hoje o objetivo é entrar um pouquinho mais a fundo na questão da comunicação industrial nessas redes. Então, hoje a gente começa falando o quê? Do tipo de comunicação que a gente pode estar trabalhando. Tá? Se eu classificar o tipo de comunicação quanto ao sentido do fluxo de dados, tá? A gente tem 3 modelos básicos de fluxo de dados. O primeiro deles é o modelo que a gente chama modelo simplex. Quando eu estou falando em comunicação simplex, os dados vão trafegar num único sentido, ou seja, sempre de um determinado emissor para um outro receptor. Tá? Como se fosse uma rua de mão única, se a gente fosse fazer uma analogia aí, né, de uma via de transição de carros, esse tipo de coisa. Outra forma de fazer a demonstração disso daqui é a ideia do computador monitor, de um mainframe para um terminal de dados. Sempre o fluxo da informação flui do computador para o monitor. O monitor não devolve informação para o computador. Né? É sempre um sentido único, essa via de comunicação. Esse tipo de ligação é útil quando os dados não precisam circular nos dois sentidos. Computador para impressora, do mouse para o computador. O outro exemplo que a gente usa, bem clássico, né, é o exemplo da transmissão de TV e transmissões de rádio. É aquela história, o Bonner dá boa noite para vocês dentro de casa, mas você não consegue responder. Ele não está ouvindo, né, os telespectadores do Jornal Nacional respondendo o boa noite dele. Então ele está fazendo o quê? Uma comunicação no formato simplex. Simplex refere-se a um único sentido de transmissão. Tá? Rádio FM, o rádio AM, quando você está escutando, né? Seja no carro, seja em algum aparelho que você tenha, não existe uma comunicação retornando a transmissão daquilo que você está ouvindo. Então, também é considerada transmissão simplex. Tranquilo por aqui? Legível, né? Se não for simplex, a gente ainda tem um fluxo que a gente define por half duplex. No sentido half duplex, os dados trafegam em ambos os sentidos. No entanto, essa comunicação não vai ser simultânea. Como uma via de uma única pista bidirecional, enquanto os carros trafegam de uma direção, os carros da direção oposta devem esperar pela liberação da via. Vocês já devem ter observado aqueles reparos em ruas e avenidas que com alto fluxo de carros, fica um guardinha em cada extremo do reparo, né? Enquanto um rapaz sinaliza para os carros pararem de um lado, no outro extremo os carros podem ir, né? Podem seguir aquele fluxo que está desenhado. E aí, em algum momento, o guardinha do outro lado interrompe a circulação do carro e, no sentido contrário, é liberado. Nunca você vai deixar os dois carros trafegarem nos dois sentidos, tendo uma única pista livre. Então, esse é o conceito do half duplex. Um outro exemplo de comunicação half duplex. Vocês já viram funcionando um walkie-talkie, esses rádios de segurança patrimonial, segurança de supermercado? O que acontece? Você aperta um botãozinho e fala. A hora que você solta o botãozinho, você está apto para receber a mensagem. Né? Por isso que tem aquela história, né, do câmbio no final da comunicação. Você fala, manda a sua mensagem, fala câmbio. Esse câmbio, você está dizendo o seguinte, olha, eu estou liberando o canal de comunicação para que você do outro lado possa me responder a mensagem. Dessa forma, nunca você vai ter dois operadores falando simultaneamente. Tudo bem? Tinha aquele rádio antigo também, o Nextel, não sei se é da época de vocês,
que também trabalhava como se fosse walk-talk. Você pressionava o botão para poder falar, você liberava esse botão pressionado para poder escutar do outro transmissor. E se os dois apertar o botão simultaneamente? Nunca que vai ter a comunicação bidirecional. Isso é muito comum, tá? Em comunicações entre computadores, estações de trabalho, CLPs, em alguns protocolos de comunicação industrial. Tá? A gente vai ver algumas aulas à frente, a questão dos protocolos, e em algum momento eu vou falar para vocês, olha, comunicação é Ralph duplex. Tá? Ou seja, essa comunicação, ora eu estou transmitindo, ora eu estou recebendo. Só finalizando o texto, assim como este dispositivo de ligação, cada extremidade emite apenas na sua vez, nunca as duas extremidades emitindo simultaneamente. Esse tipo de ligação permite a utilização da capacidade total da linha banda larga, como, por exemplo, podemos citar comunicação push-to-talk, de rádios do tipo walk-talk. Alguma dúvida aqui? Podemos seguir? Seguimos. Então. Um terceiro tipo que também é muito utilizado, tá? É o tal do full duplex. Na situação de full duplex, os dados trafegam simultaneamente nos dois sentidos. É o que a gente chama de comunicação bidirecional e simultânea. É semelhante à via de mão dupla, isso é, aquela cujo tráfego flui nas duas direções ao mesmo tempo. Quando você tem uma avenida com mão dupla, você tem uma via de ida e uma outra via de volta. Não é que você tem o mesmo canal que vai e volta simultaneamente. Tá? Então, você tem uma forma de que você transmita a informação e receba a informação de forma simultânea sem que esses sinais se misturem, né? Sem que eu não entenda que o que eu estou transmitindo, na verdade, é o que eu queria estar recebendo. São canais de comunicações distintos, são vias de comunicação distintas, por isso que são bidirecionais. Se a gente tivesse que trazer para o nosso mundo, o que seria uma comunicação full duplex de conhecimento de todos? A nossa telefonia seria um exemplo prático, né, e bem ajustado àquilo que a gente chama de comunicação full duplex. No mesmo canal de comunicação, eu posso falar e escutar simultaneamente. Né? Ao mesmo tempo que eu estou falando, a pessoa está reclamando do outro lado, mas eu também estou falando, reclamando porque ela está reclamando. E a comunicação flui nos dois sentidos. Tá? E simultaneamente. Assim, cada extremidade da linha pode emitir e receber ao mesmo tempo, o que significa que a banda larga está dividida em dois, para cada sentido de emissão dos dados. Cada mesmo suporte de transmissão seja utilizado, caso um mesmo suporte de transmissão seja utilizado para as duas transmissões, é que existe essa divisão aí de canais distintos. Talvez essa informação toda fique um pouquinho mais clara a partir de agora. Então, se a gente ainda analisar a classificação quanto ao fluxo, né, quando eu falo simplex, eu tenho um fluxo único. Né? Eu tenho um único canal de comunicação onde ele pega de um lado e manda para o outro. No simplex, um elemento dessa rede sempre será transmissor e o outro elemento, ou outros elementos dessa rede, sempre serão receptores. Tá? No Ralph duplex, ora eu estou transmitindo, ora eu estou recebendo. Então, existe um canal único que ora se comporta de uma forma, ora se comporta da outra forma. E o full duplex? Um canal dedicado para transmissão a um receptor e um canal dedicado de recepção de um outro transmissor. Então, olha, eu tenho canais distintos para que essa comunicação ocorra.
no modelo full duplex. Essa história de 2 fios e 4 fios, daqui a pouco vai ficar um pouco mais clara para vocês. Tá? Novamente, simplex, estamos falando de comunicação unidirecional. Half duplex, comunicação bidirecional de forma alternada. E full duplex, comunicação bidirecional simultânea. Dúvidas até aqui? Algum comentário? Algum assunto pertinente ou não? Vocês acreditam ser válidos aqui para a gente discutir? A qualquer momento, pessoal, se vocês quiserem, levanta a mãozinha aí no aplicativo e a gente faz a interrupção, esclarece a dúvida que está ocorrendo e volta para a apresentação posteriormente, tá? Vamos seguir o mesmo formato que a gente tem trabalhado. Vamos lá. Outra classificação muito importante é a classificação quanto à referência desse sinal transmitido ou recebido. Antes de mais nada, fica claro que quando eu estou falando de comunicação, eu estou falando de um potencial elétrico sendo enviado de um lado a outro. Tudo bem? Uma sequência de zeros e uns, por exemplo, um sinal pulsante sequencial transmitido e esse mesmo sinal recebido lá do outro lado. Se eu estou transmitindo 3 pulsos, eu tenho que receber 3 pulsos. Se eu transmitir 50 pulsos, eu tenho que receber 50 pulsos. Essa informação, ela é através de canais que a gente chama canais seriais de informação. Então, aqui eu tenho o nível lógico 1, aqui eu tenho o nível lógico 0, nível lógico 1, nível lógico 0. Então, essa sequência de zeros e uns, né, essa sequência binária, é o que vai fazer sentido quando ela for decodificada pelo outro dispositivo inteligente lá do outro lado. Eu tenho que ter uma inteligência do lado de cá, de decodificar, por exemplo, um texto desse tamanho, numa sequência de zeros e uns, que o receptor consiga retornar esse entendimento na leitura desse texto. E aí, se alguém tiver dúvida de como isso funciona, deem uma olhada nos primórdios da comunicação à distância, o tal do telégrafo. O pessoal conseguia se comunicar apertando um botãozinho, de acordo com os pulsos, com a sequência de pulso que o operador digitava, ele conseguia transmitir uma letra, e de letra em letra se forma uma palavra, e de palavras em palavras se forma um texto como um todo. Tudo isso através de um ligado e desligado. Então, quando a gente fala de redes de comunicação industrial, eu estou falando exatamente disso. Ligado e desligado. Sequências binárias, sequências seriais, onde, dependendo do formato que eu transmito, eu tenho que estar decodificando isso lá do outro lado. Tá? Tudo isso para falar do quê, pessoal? Do padrão de classificação quanto à referência. A referência que eu digo é o seguinte: esse potencial é zero, mas é zero referenciado a quem? Ao GND. Esse potencial é nível lógico 1, mas é nível lógico 1 referenciado a quem? A esse mesmo GND. Isso quer dizer o quê? Que numa rede desbalanceada, qual é o referencial do meu sinal transmitido, que é o mesmo referencial do meu sinal recebido? É o ground, é o GND da interface. Tá? Vamos exemplificar um pouquinho mais isso aqui. Quantos volts tem uma pilha comum? 1,5 volt? Com plena carga? 1,6, 1,2? Né? Vai oscilar entre 1,2 volts, 1,5. Depende da marca, da qualidade, da validade, quanto tempo essa pilha está no mercado.
Tá? Mas onde que eu mensuro esse 1,2, esse 1,5, esse 1,6? Se eu tiver um multímetro na minha mão, né, eu vou pegar aquela ponta de prova vermelha, vou colocar no positivo da pilha. Só isso é o suficiente para que eu saiba se essa pilha está carregada ou não? Não, né? Eu tenho que pegar o outro extremo, a outra ponta de prova preta, e colocar no negativo da pilha. Então, aí sim, o equipamento vai detectar essa variação de potencial no dispositivo. Certo? Então, para que eu saiba se eu tenho tensão ou não tenho tensão aqui, o meu referencial é o GND. E eu preciso saber nesse momento se essa questão está clara para vocês. Primeiro, para saber se os 9 presentes não estão dormindo. Segundo, para saber se realmente não existe nenhuma dúvida quanto a esse conceito do referencial da comunicação. Vamos lá. Não se acanhe. Não é porque está gravando que eu não vou atender a solicitação de vocês. Tá claro, Antônio? Tá claro, Igor? Júlio? E agora, beleza, pô. Professor, Diga lá. no caso, só o GND que pode ser a referência, mas como foi desenvolvida essa referência? Foi através de testes? Tá. Respondendo a sua pergunta, não. Tem outras formas de trabalhar, além de trabalhar com o GND. E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Tá? Mas eu preciso entender, além disso, do porquê que eu tive que desenvolver essa outra tecnologia. Né? Vamos ler esse texto aqui, ó. Desbalanceada, ou seja, ela não é uma comunicação balanceada. O sinal de dados tem como referência o terra, dos sistemas conectados. Uma das duas linhas é mantida ao potencial zero, e a outra linha é usada para o transporte do sinal, que terá como referência o potencial zero. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Esse potencial é o potencial zero, é o GND. E essa outra linha é por onde eu vou mandar o meu sinal. É isso que ele está dizendo. Por aqui, ó, na linha de cima, eu mando o sinal. E na linha de baixo, eu tenho o potencial zero. Eu tenho a referência do quanto grande ou quão pequeno esse sinal está sendo transmitido. Portanto, o sinal transmitido é a tensão entre o condutor de sinal e o condutor de referência, ou também chamado de condutor terra. O potencial é o quê? É o quanto eu tenho de energia nesse fiozinho aqui de cima em relação ao fiozinho de baixo. Terceiro ponto, baixa imunidade a ruídos, interferência somente no fio de dados. Esse é o ponto-chave. Tá? Baixa imunidade a ruídos. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho um motor elétrico que está com fuga de corrente, está gerando um campo eletromagnético assim, absurdo, próximo a um fio. Um fio de comunicação ou um outro fio qualquer de alimentação. Qual é o efeito que ocorre quando eu tenho campo eletromagnético em um condutor? Vocês tiveram aulas de máquinas elétricas, de motores, né? O efeito lá se a corrente elétrica vira força eletromotriz para movimentar um eixo de motor, uma força eletromotriz num condutor elétrico gera corrente elétrica. Só que é o seguinte, se eu tenho um condutor muito próximo ao outro aqui, ó, os dois condutores, nesse caso, imaginem que esses dois condutores estão imersos a esse campo eletromagnético. Só que esse condutor de baixo ele está aterrado. Qual vai ser a indução desse conector GND? Zero. E qual vai ser a indução nesse outro condutor de dados? Vai ser a indução máxima. Então, aquilo que era uma referência, por exemplo, de 5 volts,
ela pode se tornar, em determinado momento, 50 volts, 60 volts, tudo por conta do quê? Da indução eletromagnética em cima do outro, do referencial. Essa mesma indução aplicada no GND não vai provocar nenhuma variação de tensão. Só que essa indução provocada nesse fio que está em suspensão aqui, ó, pode chegar a queimar as interfaces de comunicação. Tamanho problema, tamanho potencial que essa indução eletromagnética pode surgir numa rede de comunicação desse tipo. Tá? Então, a rede balanceada, ela surge exatamente para compensar essa baixa imunidade a ruídos que a rede desbalanceada sofre. Tá? Vamos entender isso aqui, ó. Uma interface não balanceada. Ó, eu tenho um componente eletrônico só para transmitir. E eu tenho um referencial de terra. Esse potencial elétrico pode subir muito mais em referência a esse. Olha lá. Se eu tinha esse sinal transmitido, e eu recebi esse sinal de ruído, se o meu referencial continua sendo o mesmo, olha como é que vai vir torto esse sinal aqui, ó. O que é nível lógico 0, o que é nível lógico 1 aqui, ó? Não dá para saber. Porque essa mistura vai acontecer no condutor do sinal, do lado transmissor, até o lado receptor. E por isso que a gente cria a rede balanceada. Ou seja, a referência do terra não existe mais no canal de comunicação. Ela existe no equipamento. Ó, o equipamento está aterrado. O meu transmissor está aterrado. O meu receptor está aterrado. E o meu canal de comunicação? Não. São dois fios que eu tenho isolados. Isso quer dizer, toda interferência que acontecer em A também vai acontecer em B. Peraí, professor, mas você aumentou o problema, então, que você tinha? Porque antes eu tinha problema só em um condutor, concorda? Agora eu tenho problema nos dois condutores. Os dois condutores estão sofrendo a interferência eletromagnética. Isso é ótimo, porque eu posso reconhecer dessa forma aqui, ó. O sinal negativo foi para um pouquinho mais. O sinal positivo também foi para um pouquinho mais. O sinal negativo, ó, veio para menos. O potencial positivo também veio para menos. A diferença de potencial entre esses dois terminais, por mais que haja essa oscilação ao longo do tempo, está nítida, que é zero. E aqui, a oscilação do sinal também é zero. Quando esse sinal sobe, o sinal de baixo também sobe. Quando esse sinal desce, o sinal de baixo também desce. Então, a diferença de potencial, vamos imaginar que aqui eu tenha 1 e aqui eu tenha 6 volts, aqui a diferença de potencial continua sendo 1. E aqui na frente continua sendo 6 volts. Eu baguncei o sinal positivo, mas eu também baguncei o sinal negativo. E essa brincadeira que o cara que teve essa sacada é que garantiu que as redes de comunicação saíssem do patamar aí de 15 metros de distância e fosse para um patamar de 1.200 metros, ou seja, 1,2 quilômetros de distância. Só brincando com essa questão da interface diferencial, com a interface balanceada. O sinal é transmitido sob a forma de uma diferença de potencial entre os dois condutores. Portanto, os sistemas balanceados necessitam de 2 condutores no mínimo para transmitir cada sinal. Alta imunidade a ruídos. Interferência afeta igualmente o sinal e a referência elétrica. Tá? É exatamente assim que funciona. Percebam que aqueles componentes elétricos, ó, tá aqui, ele tem o aterramento ainda, mas esse terra não faz parte do potencial transmitido de um lado para o outro.
cada equipamento tem o seu terra independente. Eu não tenho um terra comum para os dois equipamentos, para as duas tecnologias. E essa é o grande diferencial aí dessa tecnologia. Dúvidas, senhores? Vamos lá, aguardando questões. Em relação a isso, não, professor. Mas se eu usasse fibra óptica, não evitaria esse problema também? Ou não? A gente está falando de tecnologia da década de 60. Ainda não existia o estudo da fibra óptica quando essas interfaces foram criadas. Não de uso comercial em larga escala, né? Nessa época eles estavam ainda em âmbito de laboratórios de física, desenvolvendo a tecnologia em si. Mas não para ser usada em escala global como a gente usa hoje em dia. Hoje em dia, a grande... vamos imaginar o seguinte, pessoal. Hoje em dia, eu tenho aplicação para essa tecnologia. Eu ainda posso usar a rede desbalanceada? Posso. E uso, e muito. Quando eu falo que o mouse está conversando com o computador, eu estou usando tecnologia não balanceada. Quando eu estou falando de uma impressora USB, uma impressora serial, quando você vai no McDonald's lá, não tem aquelas cuponeiras, aquelas impressorazinhas lá que te dá a nota fiscal, te dá o seu cupom de chamada ali para você pegar teu lanche, né? Aquela comunicação, ela é uma comunicação desbalanceada. Ah, mas por que eu continuo usando? Porque a distância é pequena. Então, até 15 metros, 12 metros de distância, dificilmente você vai ter algum problema em redes de comunicação desbalanceadas. Tá? Agora, quando você começa a jogar 50, 100, 200 metros, você já começa a ter perda de sinal, você já começa a ter confusão na tecnologia que você está usando. Então, aí você vai para uma tecnologia balanceada. Então, com essa distância, pode ter ruído? Pode ter ruído. É uma tecnologia que vai aguentar certos níveis de ruído, de interferência local. Só que é o seguinte, gente, existem parâmetros, né? Em algumas plantas, em alguns processos industriais que consomem muita corrente elétrica, a interferência eletromagnética é absurda, né? Por mais que você tenha um cabo blindado com malhas intermediárias em cada par trançado utilizado, tá? Você vai ter problema de interferência. Em alguns casos, sim. E aí, nesse caso que você não conseguir usar o par elétrico, aí você vai para o par de fibra ótica. Tá? E em termos de custo, a fibra ainda é mais cara que o par trançado. Um par trançado ainda é mais caro que um multipar aí usado na desbalanceada. Mas aí é questão de custo-benefício. Tudo bem? Deu uma clareada para você ou não? Deu sim. Obrigado, professor. Se o mundo inteiro fosse fibra ótica hoje, seria uma beleza. Só que isso tem custo, cara. Conforme o tempo vai passando, essas tecnologias vão ficando, sim, mais baratas, né? E novas tecnologias são criadas. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Tem um rádio novo de wireless, onde você instala uma pilha lá, não é bem uma pilha, é uma bateria, assim, uma bateria dentro do rádio. E esse rádio te garante a comunicação por 5 anos, sem precisar recarregar ela. Putz, mas 5 anos num rádio, professor? 5 anos num rádio. Só que não é esse nosso Wi-Fi convencional, né? É uma comunicação sem fio, mas ela é feita sob demanda, né? Ela não fica o tempo todo transmitindo, ela só transmite realmente quando tem dado para transmitir. E ela só recebe quando? Quando tem dado para receber. Então, esse fracionamento de pacotes
é o que vem a possibilitar a comunicação desses rádios aí por tanto tempo com uma única bateria. Quem tiver interesse, procura aí, tecnologia LoRa, L-O-R-A. Eu recomendo que vocês comecem a se inteirar aí das novas tecnologias em uso. Tudo bem, então, até aqui? Redes desbalanceadas e redes balanceadas. Comentários. Bom, então vamos lá. Uma rede é constituída de 2 ou mais dispositivos acoplados através do que a gente chama de link. Um link é um caminho de comunicação por onde são transferidos dados de um dispositivo a outro. Para que a comunicação aconteça, 2 dispositivos devem estar conectados em um mesmo link ao mesmo tempo. Há 2 formas de comunicação, de conexão, perdão. O que a gente chama de conexão ponto a ponto e conexão multiponto. A conexão ponto a ponto, ela proporciona um link dedicado entre 2 dispositivos. Toda a capacidade do link ela é reservada para a comunicação entre esses 2 dispositivos. Então, ó, eu tenho um link estabelecido, camada física, entre uma estação de trabalho e outra estação de trabalho. Então, a máquina da esquerda só conversa com a máquina da direita. E a da direita só conversa com a da esquerda. Ah, mas eu posso ter ramificações nesse link? Ó, é exatamente isso que mostra a segunda figura. Essa máquina da esquerda manda o sinal para um rádio, o rádio transmite para um outro rádio, e o outro rádio transmite para a máquina da direita. Se eu quiser gerar uma resposta, eu tenho que passar por o mesmo sistema. Linha física para rádio, rádio para ar para rádio, rádio para linha física para estação de trabalho. Mas continua sendo aquilo que eu chamo comunicação ponto a ponto. Tá? Vamos dar um outro exemplo. Um único mouse, ele consegue pilotar uma única máquina. Você não tem um mouse onde você mexe o cursor e mexe 30 máquinas simultaneamente. Então, é uma comunicação ponto a ponto, é uma comunicação dedicada do mouse que você está utilizando na máquina que você está utilizando. Então, isso é o que a gente chama de comunicação ponto a ponto. Tudo bem? Eu estou referenciando o link. Esse link é um link ponto a ponto. E o ponto multiponto? Eu tenho uma conexão multiponto, multipoint ou multidrop também é chamado. É aquela na qual mais de 2 dispositivos estão compartilhando um único link. Então, ó, novamente a história do mainframe. Eu tenho um meio físico único, onde eu estou pendurando estações de trabalho nessa mesma conexão física. O que a gente tira dessa informação aqui? Ó? Quando esse cara produz uma mensagem, a mensagem vai ser enviada para o A, para o B e para o C. Isso quer dizer o quê? Que essa mensagem produzida tem que ter um destinatário. Lembra da camada OSI? Eu não tenho problema nenhum em fazer o compartilhamento de um link, desde que a regra para conversar nesse canal de comunicação esteja estabelecida. Se o mainframe manda, máquina A, faça a impressão, a máquina B vai escutar, a máquina C vai escutar, mas a única que vai fazer a impressão é a máquina A. Por quê? Porque a jogada foi combinada. Porque foi acordado entre as partes que ocorresse a comunicação nesse formato.
Outras comunicações multiponto. O nosso rádio e TV, seja a TV digital ou a TV analógica, eu estou partindo de uma única transmissora, mas eu estou atingindo N aparelhos de televisão, N equipamentos de rádio, né? Esses toca-fitas aí, de toca-fita, rádio central multimídia, né? Nos carros de hoje em dia. Eu estou transmitindo, tem um monte de gente recebendo. Um ponto transmitindo, vários pontos recebendo. Ponto, multiponto. Tá claro esse conceito? Dúvidas? Comentários? Nenhum. Tranquilo, então? Bom, senhores, essa nossa terceira aula acaba por aqui. Eu vou fazer a interrupção da gravação e a gente vai fazer uma sessão aí de esclarecimento de dúvidas, ok?